Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a relação de Judith Butler e a psicanálise. Gente, vou falar um pouco da relação da Butler com a psicanálise, não vou entrar nos livros dela hoje, mas apenas sugerir algumas leituras e falar de um episódio de um podcast que se chama Psychoanalyterature e um episódio específico que se chama Staring at Myself, Interview with Judith Butler. É um episódio no qual a Judith é entrevistada e nele ela fala sobre o início da relação dela com a psicanálise. Acho um episódio maravilhoso. Então, a partir do 2 minutos e 20, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ouvir a própria filósofa falando como que ela começou o processo analítico dela. Vale muito a pena ouvir. Eu vou resumir agora, para quem não sabe inglês, o que ela disse no episódio a partir do 2 e 20. É muito legal, vale muito a pena ouvir a própria filósofa falando. Então, ouçam e voltem aqui para a gente conversar. Resumo super rápido, né, para quem não pôde ouvir ou para quem ouviu em inglês, para a gente retomar o que ela fala ali. Ela tá mais ou menos no final da adolescência, os pais dela, né, a família judaica ali americana, eles pedem para ela ir ao psicanalista porque eles já suspeitavam ela é uma mulher lésbica e isso obviamente é um problema para a família burguesa norte-americana, judaica. A família tenta consertar a Judith mandando ela pro psicanalista. Obviamente o psicanalista é um bom profissional e vai usar uma metáfora muito bonita com a Butler, lembrando uma passagem bíblica, aliás, judaica, importante. Essa passagem vai remeter ao sintoma da Butler. A Butler, né, além de estar muito angustiada ali, final da adolescência, está tendo um sintoma histérico de coceira, uma coceira que não passa. Foi ao dermatologista, foi ao médico e não curava dessa coceira de forma alguma. E o terapeuta dela, o analista, usa uma metáfora lindíssima, muito precisa, lembrando que ela está usando uma hair shirt. É tipo uma camisa de saco. Estou mostrando aqui as imagens desse instrumento de tortura, muitas vezes auto-infligido por judeus e cristãos também, ao longo, né, da tradição judaico-cristã, que era essa camisa de pelo muito rústico, né, de animais. Às vezes colocavam metais aí também, silício, né, materiais cortantes, pedras, né, para que o sujeito ficasse coçando, se machucando, para, obviamente, agradar algum deus ou se punir por alguma coisa. Enfim, essa relação religiosa, né, que o sujeito tinha com a culpa e a punição, utilizando esses instrumentos de tortura. O terapeuta da Butler, então, diz que ela parece estar usando algum tipo de hair shirt, né, de camisa de pelos, para se punir por conta, obviamente, da decepção que ela produziria em seus pais pela orientação sexual dela. Interpretação brilhante, né, que obviamente faz com o tempo o sintoma cair, e ainda bem, né, a Butler seguir o seu caminho, né, seguir a autenticidade do seu desejo. Eu gosto muito desse relato, um relato muito bonito, né, a partir do qual a Butler, claro, deve ter guardado aí essa boa impressão que ela vai ter da psicanálise, e isso vai fazer com que ela tenha uma relação bastante longa ao longo da obra dela com a psicanálise. Vou falar apenas de alguns textos, muito brevemente, mas queria mais indicar esse podcast do que qualquer outra coisa para a gente ter acesso a um relato muito bonito, né, de uma intervenção muito poderosa, ética, né, e cuidadosa, sobre uma mulher muito inteligente, né, e dos efeitos incríveis que isso pode ter na vida de alguém. Mas vamos falar só um pouquinho sobre a obra dela e algumas indicações que eu tenho aqui para vocês. A editora Autêntica está traduzindo os livros dela aqui no Brasil, a maioria agora está saindo. Vou mostrar apenas 2, que são os que eu recomendo mesmo, assim, né, ler com calma, né, são leituras muito interessantes. Esse que se chama Relatar a Si Mesmo, lindíssimo, né, e esse aqui que se chama A Vida Psíquica do Poder, Teorias da Sujeição. Nos 2 livros há um diálogo muito interessante com Laplanche, mas em especial o diálogo dela com Freud, o Foucault
e o Nietzsche vão aparecer nos livros dela desde o início, desses diálogos que ela está propondo com a psicanálise. O diálogo com Laplanche aparece muito aqui, no Relatar a Si Mesmo, né? Ela vai fazer uma leitura lindíssima no diálogo com o Althusser e o Laplanche, em especial aqui no capítulo 3, chamado Responsabilidade, vai falar da violência ética. Então é um livro lindo, que vale muito a pena, principalmente para quem estiver interessado também em ler o Laplanche. Ela vai escrever um texto super bonito, assim, bem introdutório ao Laplanche, publicado aqui nesse livro, Seductions and Enigmas, Seduction, Gender and the Drive, Sedução, Gênero e a Pulsão. Capítulo lindíssimo. Eu vou deixar o PDF disponível, a editora gentilmente cedeu esse PDF gratuitamente, então acho que vale muito a pena ler, caso vocês queiram inclusive uma boa introdução ao Laplanche, né, a obra do Laplanche e aquilo que ele traz sobre o gênero, é esse artigo da Butler. Então assim, é uma leitora muito atenta do Laplanche e, óbvio, também de outros analistas desde Freud. Vamos falar, por exemplo, de uma das teses dela, que eu acho que vale a pena mencionar. Uma das teses mais brilhantes da Judith Butler está publicada aqui nos Problemas de Gênero, né, The Gender Trouble, aqui no Brasil, publicada pela Civilização Brasileira. Vale muito a pena ler esse livro, em especial capítulo 2, Proibição, Psicanálise e a Produção da Matriz Heterossexual. Ela vai desenvolver aqui nesse livro, em outros textos dela, uma das teses lindíssimas, né, de que o gênero é produzido emocionalmente, historicamente, né, na família, enfim, nas engrenagens de poder. É uma autora muito Foucaultiana em grande medida, né? Ela está fazendo esse diálogo o tempo todo entre Freud, Foucault, Hegel, enfim, ela tem referências teóricas mais diversas, né? Mas assim, quando ela traz o Freud, ela traz de uma maneira muito brilhante. Uma das teses, por exemplo, é que essa matriz heterossexual que é constituída, ela tem que ser constituída baseada num certo tipo de negação radical, inclusive do luto, com relação às identificações, por exemplo, que nós devemos fazer com as nossas identificações homossexuais. Para traduzir bem caricaturalmente essa tese da Butler, um menino se identifica com a mãe quando ama a mãe. Ele necessariamente vai querer se identificar com ela, né, ser como ela, portanto vai ter desejo, né, de se portar e ser e ter um corpo como um corpo de uma mulher, que é a mãe dele. Esse tipo de amor identificatório tem que ser recusado de maneira brutal para a heterossexualidade se constituir. Da mesma forma, o amor pelo pai, que necessariamente vai ser homoerótico, né, do menino, tem que ser recalcado também de maneira brutal. Nem o luto vai se tornar possível. Aliás, a Butler vai trabalhar com uma ideia de melancolia advinda da formação dos gêneros que tem a ver com essa teoria do Freud exposta em Luto e Melancolia. Se a gente não pode fazer o luto, a gente cai, num certo sentido, numa posição melancólica. E o estabelecimento dos gêneros, a partir dessa leitura com a psicanálise para Butler, quase que necessariamente vai deixar a gente, se a gente cai nesse binarismo opositivo, empobrecedor entre homem, mulher, e da orientação sexual, homossexual, heterossexual, isso é muito empobrecido, né, diante da pluralidade, da multiplicidade amorosa, sexual, que o humano pode constituir. Esse empobrecimento é um empobrecimento melancólico, no certo sentido, porque a gente não pode nem mesmo fazer o luto dessas identificações, desses jogos identificatórios cruzados, por assim dizer, que as pessoas têm quando são constituídas sexualmente. Então, caso vocês queiram ler uma autora muito inteligente, né, que é sagaz em vários sentidos, político inclusive, esse livro dela sobre a vida precária, por exemplo, né, que está aqui, Os Poderes do Luto e da Violência, né? O último livro dela sobre a não violência, enfim, textos que vão fazer a gente refletir, por exemplo, uma questão muito atual que está aqui no Vida Precária, é a impossibilidade de criticar Israel, por exemplo, sem ser acusado de ser antissemita. Esse livro aqui, em português, foi traduzido em 2019. O livro dela, a princípio, é de 2004. Então, assim, 20 anos, né, que ela publica esse livro, e é uma questão agora na Guerra da Palestina, né, no massacre, na Nakba, produzida por Israel na Palestina. Sempre que a gente vai criticar a violência do Estado totalitário, ultraviolento, de ultradireita de Israel,
a gente é acusado de antissemita, né? Esse argumento estava aqui já descrito pela Butler e desconstruído passo a passo, assim, o absurdo cínico desse argumento de que a crítica a um governo de extrema-direita genocida, como o governo Netanyahu, por exemplo, na verdade significa uma forma de antissemitismo. Esse tipo de cinismo é absurdo e a Butler, numa linguagem clara, didática, muito precisa, desmonta esse tipo de argumentação. Então, uma autora que vai passar por diversos temas, né, da política, formação de gênero, vai passar principalmente, né, pela violência endereçada às populações mais vulneráveis, né? Vai falar aqui muito próximo do Foucault, do que são as vidas matáveis, né? Quem é digno do luto. O luto vai ser tomado por ela aqui, vejam bem, como um conceito de importância política genial, né? O luto que estava sendo pensado por Freud, né, nesse texto brilhante dele, Luto e Melancolia, como um processo intrapsíquico, ela traz o conceito de luto aqui nessa reflexão e várias outras na sua dimensão política. Quem é passível de ser enlutado? A reflexão da Butler sobre a Antígona é algo espetacular, né? Uma leitura que vai criticar duramente a leitura que o Lacan faz da Antígona. Está aqui no Antigona's Claim, que é um livrinho dela assim brilhante, que ela está ali já desde aquela época apontando quem é digno de luto, quem pode ser enlutado, né? Quem pode passar por esse processo que dá dignidade aos corpos, que dá dignidade às vidas que vão ser alvo de violência estatal e que a gente sabe muito bem, existem algumas vidas completamente matáveis, portanto indignas de luto, indignas de sepultamento devido, e aquelas outras, claro, que tem todo um processo de enlutamento, né, de sepultamento, de respeito, de dignidade que está ligado aos grupos de poder. Então a Butler é uma autora que vale muito a pena ler, né? Eu só queria recomendar algumas passagens, né, obras dela aqui hoje, para a gente articular com esse inicinho da vida dela, que passa pela experiência clínica. Eu não conhecia esse trecho que ela relata, essa experiência clínica dela, queria compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Me digam aí o que vocês acham, se já leram alguma coisa da autora, se já viram ela falar. Aliás, procurem a autora falando, né? Ela é uma professora muito didática, brilhante, muito inteligente, né? No YouTube tem outros vídeos dela, textos que circulam aí de forma gratuita. Procurem ler Judith Butler, uma autora que traz uma psicanálise renovada, um diálogo com a filosofia, a política, oxigena, né, as reflexões psicanalíticas, uma autora que vale muito a pena a gente ler, recomendo muitíssimo. Eu queria agradecer então a vocês que ficaram comigo até aqui, comentem, compartilhem, me digam aí o que vocês acharam. Até a próxima, pessoal!